adubação. Pra vocês verem aqui que eu não tô mentindo, ó. Vocês veem só os cachos, parecendo cacho de uva. Isso aqui, galera, é porque naquele outro lá, o que acontece como é aqui fora, então vem muita criança aqui e derruba as bichinhas verdes. Mas no pé desse aqui de gaviela aqui, ó, ela tem mais de 1000 gaviolas. Muito mais do que isso aqui, ó. Você vê que a bicha é bem novinha assim, ó, pô, vem e apanha. Esse aqui tá madura. E umas gavelas tudo limpinhas, gente, ó. Sem nenhum bicho. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, logo tá apanhando aqui, ó. E tem umas ali, gente, bem grandona, lá em cima, no alto, ó. Pra vocês verem. Ó, aquele galho ali, gente, como é que tá, chega, tá arriado, ó. Ele carregou tanto, chega, tá tudo arriado, ó. Gaviola, gente. Olha aí, gente, se vocês gostaram aí, ó, não deixa de compartilhar esse vídeo que é muito importante, beleza? Tamo junto, valeu, gente.